Boa noite, galera. Aqui, galera, vim aqui trazendo para você aqui, né? Apresentar para você aqui um 8R, galera. 8R bem qualificado, beleza? Então, mais um mod aqui, 8R aqui, mostrar para você aqui qualificado, bandeira, roda, bem qualificado mesmo. É bandeira, é roda, é pneu, então mostrar para vocês aqui, ó. Bonito, viu, galera? Topzera. E eu mostrar para vocês aqui, entendeu, galera? Então, siga meu canal, galera, fortalecendo para meu canal crescer, para quando bater um K, aí eu vou liberar os mods, entendeu? Um 8R desse aqui, ó, bem qualificado mesmo, ó, bonito, ó, roda. Então é isso aí, galera, vamos seguir meu canal, compartilhando, fazendo crescer para os mods aí, beleza? Então o vídeo aí vai ser isso aí. Fica com o vídeo aí, falou e fui.